O que o devedor fala que não faz sentido nenhum? No vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente os discursos que, querendo ou não, muitos acreditam. E é até ratificado por alguns advogados, mas que na prática eu vou te explicar que se isso for falado para vocês, ignore. A chance de êxito é muito pequena. Olá, meu nome é Igor. Esse é o canal O Advogado do Arrematante e hoje eu vou te explicar até um pouco de forma lúdica por que algumas coisas que o devedor fala não faz sentido nenhum. A primeira delas é: tem um processo em curso, então você não pode me tirar daqui. Primeiro ponto, ter um processo em curso não faz diferença nenhuma. Pode ter um processo em curso. O que interfere e influencia é se há uma liminar. E que tipo de liminar é essa? Então, o primeiro ponto é esse. O simples fato de ter um processo em curso não significa muita coisa. Agora, se tem uma liminar que, por exemplo, suspende a emissão na posse, se tem uma liminar que tem alguma coisa nesse sentido, aí sim. Inclusive, você tem até o direito de recorrer, a depender do caso, disso. Segundo ponto, tem uma ação em curso e o devedor fala, apesar de ser uma situação muito sensível e eu entendo isso, mas todos esses motivos, e eu deixo isso bem claro para todo mundo que eu atendo, infelizmente são irrelevantes. Por exemplo, fiquei desempregado, tenho uma criança pequena, essa criança tem síndrome de Down, essa criança tem autismo, estou com minha mãe cuidando. São todos motivos legítimos, sou idoso, mas isso impede de um imóvel ir para leilão? Infelizmente não impede, gente. Clientes me abordam sempre com esse discurso, a maioria deles, e é muito triste, mas é irrelevante. No início da minha carreira eu até colocava isso, falava para o juiz, mas uma coisa que eu percebi, e cada vez mais me especializando e vendo desse conhecimento no dia a dia, que não cola e, na verdade, nada disso é motivo para a nulidade de um leilão. Por exemplo, um cliente recentemente falou assim, mas e o Estatuto do Idoso? Infelizmente, o Estatuto do Idoso não impede nada. O que a gente tem que avaliar a regularidade de um leilão? É se preencheu tudo, ponto, se há alguma nulidade. Esses aspectos, digamos, um pouco emocionais, não interferem. Você pode, como arrematante, ter, vamos dizer, um jogo de cintura ao entender e conversar com essa pessoa para, por exemplo, uma desocupação. Mas esqueçam de achar que isso é, por exemplo, uma causa de nulidade de uma ação. Terceiro ponto é: estou renegociando com o banco. Vou fazer um acordo com o banco. Isso é um ponto até para o arrematante e para o devedor. Esquece acordo com o banco. É dificílimo chegar num acordo com o banco, principalmente a Caixa. Depois que o imóvel está em leilão, ou alguma coisa nesse sentido, é raríssimo. Eu já consegui acordo? Já consegui acordo. Mas são casos gatos pingados, que a gente pega de um tanto de caso e consegue um ou outro, em situações muito específicas. Por exemplo, a pessoa ajuizou uma ação, isso é um caso real de um cliente que chegou até a mim, falou assim, Igor, será que eu faço o arremate nesse caso? E tinha um processo contra a Caixa. Quando eu fui analisar esse processo, isso é erro, obviamente, do advogado e também da pessoa achar que isso é possível. Era uma ação que o pedido é aquilo que o juiz julga, que era negociar as parcelas com o banco. Ou seja, não tinha pedido para declarar a nulidade da consolidação, declarar a nulidade de nada. E pela lei, o juiz não pode decidir além, aquém ou diferente do que a parte pede. Então, o processo não discutia, por exemplo, a regularidade do leilão. Eu falei assim, não, pode fazer o lance, tranquilo. Esse que é o ponto. O banco não é obrigado a negociar com ninguém. Então, esse discurso que muitos devedores têm, no seguinte sentido, de que, olha, estou negociando com o banco, tem uma ação em curso renegociando o valor, a chance de renegociar isso via ação judicial é zero. O banco ele não quer nem saber. Primeiro porque não tem nenhuma lei que obriga o banco a negociar com ninguém. E o banco não é obrigado a aceitar. Não, o juiz não vai determinar isso. Vai ter uma audiência. Gente, a audiência de acordo em processo, na grande maioria não tem nada, não acontece nada. Então, assim, esquece isso de renegociar com o banco, que isso vai acontecer alguma coisa. Pelo contrário. Vou conversar com o meu gerente. Não tem isso. O seu caso já está com o jurídico. Então, assim, esses motivos que os devedores às vezes dão são, querendo ou não, irrelevantes. Um outro ponto muito importante,
Ah, eu só saio aqui morto, isso e aquilo. Tudo bem, eu entendo a situação da pessoa que está perdendo o imóvel, mas será que isso de fato vai acontecer? Será que você tem que ter culpa por isso? Obviamente que não, você está no seu direito de ter arrematado o imóvel e pelas vias legais, que eu já até expliquei isso num vídeo anterior, é o caso de entrar com uma ação de omissão de posse e tirar a pessoa de lá. Então, esses papos e esses argumentos que várias pessoas chegam e falam e tentam argumentar isso e aquilo, não recebi a notificação, então o meu advogado já está cuidando disso. Mas quando você pega lá a certidão de consolidação da propriedade, a pessoa recebeu sim, está lá a assinatura da pessoa. Então, será que de fato esses são argumentos válidos? Até que ponto isso declara a nulidade de um leilão? Esse é um ponto muito importante que é preciso ter noção, porque senão, se você é muito emocionado, não tem uma assessoria, acha que tudo aquilo que o devedor chega para você e fala, eu vou desistir dessa arrematação, não vou fazer isso, entendeu? Às vezes você acaba se convencendo disso, e não é o caso. Apesar de serem situações, principalmente a primeira, né, tem um processo em curso, não indica muita coisa. O que indica é se há, de fato, uma liminar no processo. E esse que é o ponto mais importante. Porque não adianta o devedor falar isso e aquilo, mas na prática ser muito diferente. E, infelizmente, e esse é um ponto muito bom para os arrematantes, como toda área, na verdade, a qualidade dos advogados hoje, principalmente para os arrematantes, a qualidade é muito baixa. Eu canso de receber clientes de outros escritórios, que chegaram de outros escritórios, com casos para eu assumir, e é gritante o tanto de processo que esses devedores perdem por conta da qualidade de um advogado, alegando coisas nada a ver. Por exemplo, Código de Defesa do Consumidor. Gente, Código de Defesa do Consumidor não se aplica a ações relacionadas a leilão de imóveis. Não tem isso. Inversão do ônus da prova, não existe isso. Ajuizei a ação antes do leilão e estou alegando que não recebi a notificação. Gente, isso é um argumento tolo, que não faz sentido nenhum. Infelizmente, a concorrência técnica dos advogados que defendem os devedores é muito baixa. E tem um outro ponto mais ainda. Quando um devedor tem um imóvel indo para leilão, o que ocorre? Hoje eu digo que os sites de leilão estão cheios de urubus. E isso é errado, porque o Código de Ética da OAB prevê expressamente que é ilegal a captação ativa. O que esses advogados fazem? Se o seu imóvel ir para leilão hoje, você vai receber no mínimo 10 contatos de advogado oferecendo serviço para você, com promessas absurdas que consegue tirar o imóvel do leilão, isso e aquilo. E você vê na prática que ele só quer fechar o contrato, isso e aquilo. Mas tirar o imóvel do leilão, gente, e eu falo isso bem claro, é muito difícil. São situações muito claras de nulidade. E isso, obviamente, favorece muito o arrematante. Hoje a legislação, um tempo atrás, na verdade, ela era muito pró-arrematante. Hoje, com essa questão do preço vil, e cada vez mais julgados nesse sentido, eu falo que está dando uma equilibrada. Mas é muito hoje importante vocês entenderem que, geralmente, o devedor, infelizmente, vai estar com uma assessoria jurídica muito fraca. É muito triste falar isso e até pode soar ofensivo para alguns advogados, mas claro, isso é um diagnóstico. É um diagnóstico, é só analisar tudo isso e ver a atuação. Então, eu não estou falando que eu sou superior a isso, nada nesse sentido. É óbvio que o meu escritório, juntamente comigo, pode cometer erros, mas a gente tem que ser muito claro e preciso ao analisar certas situações. E isso acaba ocorrendo. Eu acredito que você, arrematante, tem que desconsiderar algumas coisas e entender um pouco o cenário jurídico que está por detrás dos devedores, porque isso, obviamente, interfere diretamente naquilo que você vai discutir no judiciário. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. E se vocês entenderem que existe algum outro falas e argumentos que não faz sentido nenhum que os devedores geralmente dão, coloque aqui nos comentários que eu vou gostar muito de ver isso e acredito que até fazer uma parte 2 desse vídeo contando outros casos. Beleza? Um grande abraço!